133 é o salmo dessa noite. Salmo 133 é o salmo que nós precisamos avançar um pouquinho. Semana passada nós falamos bastante sobre esse salmo. Eu vou ler o salmo e aí nós vamos caminhar. Se Deus permitir, vamos terminar hoje, senão vamos esperar até o momento de que o salmo possa ser concluído. Vamos ver o Salmo 133, versículos, são apenas 3 versos que dizem assim. Abra aí. Está sendo projetado para você as 3 versões. Revista atualizada na esquerda, no meio NVT, na direita NVI, tá bom? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Até aí, esse é o texto dessa noite. Vamos voltar para o nosso PowerPoint e vamos caminhar ali. Vimos aí que a verdade central, a mensagem, não é, desse texto, é que a unidade do povo de Deus é algo desejável e bom. A unidade do povo de Deus é desejável e boa, deve ser buscada a todo custo. Vimos então que o objetivo dessa mensagem é mostrar a importância da unidade do povo de Deus. Por que é importante estarmos unidos? Caminhamos aí, vimos toda a parte histórica, não tem como voltar nisso por causa da nossa questão de tempo. O tabernáculo estava sendo feito ali, a adoração era feita, toda vez que o povo ia para lá, eles cantavam. Futuramente, o tabernáculo existiu na época de Davi, depois Salomão construiu esse belíssimo templo, onde o povo adorava a Deus ali. Mas o contexto em que nós estamos vivendo, ou que o Salmo foi escrito, era um contexto em que o povo estava dividido, separado. E Davi, depois de muitos anos de luta, de batalha, conseguiu unificar todas as 12 tribos debaixo dele. Antes havia uma divisão, os irmãos brigavam. Por isso ele diz, ó, como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Davi está dizendo como é bom ter paz, como é bom ter acabado a guerra entre o povo de Israel. E aí ele vai falar um pouquinho, ele fala como é bom, como é agradável viver os irmãos. Vimos um pouquinho dessa ideia. É bom, todos sabem o que é agradável, é uma coisa prazerosa. Davi fala como é revigorante, como é agradável, como é gostoso a unidade dos irmãos, vivermos em paz, sem brigas. E aí, para ele tentar ilustrar o valor da unidade, como é especial a unidade, ele diz no verso 2 do Salmo, como, na versão que está aí, está sendo projetada para vocês, está em NVT. Pois a união é preciosa como o óleo da unção. E aí nós vimos que existe um óleo específico separado por Deus, um óleo caríssimo. E havia proibições bíblicas lá, Moisés colocou restrições, ninguém poderia reproduzir esse óleo. Além de ser difícil conseguir os ingredientes, era caro e mesmo assim Deus falou, não reproduzam esse óleo. Esse óleo é separado apenas para ungir pessoas que são separadas para ser sacerdotes e depois até mesmo reis. Nós vimos aí, jamais use o óleo para ungir qualquer outra pessoa. Nunca prepare essa mistura igual para si mesmos. Ele é sagrado, deve ser tratado como tal. Quem preparar uma mistura igual a essa, ou ungir com ela alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do povo. Eliminado aí seria morto. Então havia essa ordem bem clara, não faça. Então hoje podemos claramente olhar, se você for numa igreja, você fala, leva o olhinho da unção aqui de Arão, foge disso aí, é tudo tolice, tudo bobagem. Por mais que a Bíblia seja clara em dizer que não deve fazer, aí eu mostrei para vocês diversos lugares vendendo claramente, compra o óleo, faça o óleo. Então o meio evangélico, ou pelo menos o meio dito evangélico, é um povo até muitas vezes ignorante do que a própria Bíblia prescreve para não fazer, eles abertamente fazem e diz, olha, isso Deus mandou não fazer, mas pode levar que vai te abençoar. E Deus falou lá, vai ser eliminado. É uma aberração total, ok? Esse óleo era algo único, nós vimos lá que aí essa imagem representa Moisés quando vai fazer a consagração de Arão
para ser aí o primeiro sacerdote dessa nação. Ali você vê os levitas, é um grupo ali atrás. O óleo que era derramado sobre a cabeça de Arão, o versículo 2 fala, pois a nossa união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, descia por sua barba até a bainha das vestes. Devia ser uma sensação boa, não sei o que você acha, não sei, há um dilema em relação a isso, mas eu imagino que deve ser uma sensação boa. Principalmente naquela época em que você não tem tantos recursos, alguém derramar cerca de 4 litros de óleo sobre todo o seu corpo, um óleo perfumadíssimo, um óleo difícil de fazer, um óleo que tinha um aroma, uma fragrância maravilhosa. Dá para saber que a pessoa era consagrada, separada, porque por onde ele andasse, todo mundo sentiria aquele perfume. As pessoas saberiam, está aqui alguém que foi realmente ungido. Já pensaram nisso? Como é que a pessoa diria, eu fui ungido? Por exemplo, Davi, o Samuel vai lá e unge Davi. Ungiu ele sozinho lá, só a família viu. Como é que dá para saber que Davi foi ungido? Certamente ele ficou perfumado um bom tempo, ok? Então dá para saber, ó, esse cheiro aqui é peculiar do óleo usado para a consagração de reis ou sacerdotes. Então veja aí, deve ter sido uma sensação boa derramar esse óleo. Então ele desceu pelo cabelo de Arão, passou por toda a sua barba, deve ter deixado a barba bem macia, não é? Não sei como ele tirou o óleo depois, se depois ficou tudo besuntado ou não, mas ele desceu, passava pela orla, pela gola da sua camisa, descia por todo o corpo, nessa imagem à direita, e até chegar à orla das suas vestes, que seria essa parte aí da barra dessa roupa que ele está usando, essa túnica. E aí o Salmo de Davi está tentando mostrar a preciosidade, para mostrar o quê? Não só o valor do óleo, mas para mostrar o mesmo óleo que era derramado na cabeça, para mostrar a unidade de Arão, falando esse óleo derramado passa por todo o corpo. É assim que é gostoso, quando todo o corpo desfruta de uma bênção, da mesma bênção, o mesmo óleo caiu sobre todo o corpo. Então ele está enfatizando a unidade. Os irmãos verem união é agradável e bom, como o óleo que desceu sobre todo o corpo de Arão. Aí nós caminhamos um pouquinho mais, vimos aí, o mesmo óleo passava sobre tudo para mostrar essa unidade. Paramos aqui no versículo 3, que ele diz assim, Davi vai usar 2 exemplos para mostrar como tudo que ele está mostrando aqui, o óleo e essa agora que ele vai usar o Monte Hermon, é para simbolizar como é bonito a unidade. O Salmo poderia ser só o versículo 1, na verdade a essência do Salmo é só o verso 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Todo mundo olhou para isso, aí Davi fala, puxa, eu quero exemplificar, eu preciso mostrar para vocês como é bom. Ele usou o óleo, que passou por todo Arão, e agora ele vai usar o Monte Hermon, que todo mundo conhecia. E o texto diz assim, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Preste atenção nessa pequena imagem que está sendo projetada para você. Esse é um mapa um pouquinho, que tenta mostrar um pouquinho da topografia de Israel. Então você tem uma parte litorânea aí, que tem vegetação, e você tem uma parte mais à direita, aí que é uma parte montanhosa, tá vendo? As viagens em Jerusalém, aqui esse triângulo amarelo embaixo, significa ali onde ficaria o Monte Sião, a região de Jerusalém. E lá em cima, em vermelho, aquele triângulo vermelho, o Monte Hermon. Eles estão longe, cada um deles está numa extremidade. O Monte Hermon está na extremidade norte do que seria a terra ali de Israel. Na época pertencia à Síria. O Monte Hermon, hoje está na região da Síria. Era o monte mais alto na época ao extremo norte de Israel. E o Salmo, então, vai mostrar, quando você olha para esse triângulo amarelo, o texto fala como em volta de Jerusalém estão os montes, você vê pela tonalidade aí, que é uma região realmente mais desértica, com muitos montes. À direita, você vê o Mar Vermelho, à direita do triângulo amarelo, você vê o Mar Morto, e lá em cima parece um lago ali, é o Mar da Galileia, tá bom?
e entre eles aí unindo o Mar da Galileia no Mar Morto, seria o Rio Jordão. Não sei se para vocês vai ficar nítido aí. Vamos tentar entender então o que ele quer dizer com esses dois, com esse exemplo do monte. Se o primeiro, o exemplo do óleo, se o primeiro exemplo que foi usado o óleo, assim como o óleo caía na cabeça de Arão, passava pela sua barba, suas vestes, até chegar nos pés, Davi também vai usar o mesmo exemplo, um segundo exemplo, dizendo: se vocês não entenderam o exemplo do óleo, então olhem para o Monte Hermon. E no Monte Hermon vocês vão entender como é gostoso vivermos unidos, ok? Então pensa um pouquinho na topografia. Monte Hermon, no extremo norte, Jerusalém no sul, e entre eles todas as tribos estão aqui dentro. E Deus então vai usar o mesmo exemplo para demonstrar a beleza da unidade. O Monte Hermon era o monte mais alto que tinha na região, cerca de quase 3.000 metros. Deixa eu ver se eu tenho aqui na imagem para mostrar para vocês. Aí essa linha branca que vocês estão vendo descer era o caminho que a água fazia. O monte, ele é tão alto, o Monte Hermon, tão alto que a maior parte, para dizer a verdade, quase o ano todo, ele fica coberto de neve. Muito alto, cerca de 3.000 metros, quase 3.000 metros de altura. Então quase o ano inteiro neve. Então quando digela um pouquinho, desce a água e no pé do Monte Hermon, nas regiões bem embaixo do Monte Hermon, fica bem alagadiço, sempre tem muita água. E quando o sol bate, esse vapor de água se levanta. Então ele forma um orvalho, uma névoa que vai se espalhando. E o texto aqui vai nos mostrar uma coisa interessante, porque como eles estão distantes, muita gente falou: esse salmo errou, Davi errou. Porque o orvalho que cai no Monte Hermon não pode descer sobre os montes de Sião. Não dá para o mesmo orvalho, porque é uma distância de muitos quilômetros aí. Mas estão desconsiderando o que ele está dizendo. O orvalho que se levanta no Hermon, que surge no Hermon, que desce, ou surge a partir das águas que descem no Hermon e vai cair sobre o Monte Sião. Ou seja, é fácil entender. Pela evaporação da água daquela região, a névoa passava sobre todo o território de Israel. E à medida que havia precipitação desse orvalho, da água que vinha nessas nuvens, caindo sobre todo o território, as bênçãos frutíferas, a bênção de renovação de vida, tudo, principalmente num contexto agrícola, era uma bênção ter vapor, ter chuva, ter orvalho. E Deus está mostrando, o mesmo orvalho que saía lá do Hermon, passava e caía aqui no Monte Sião. Ou seja, esse orvalho também, como o óleo ligava todo o corpo de Arão, o orvalho também passa sobre toda a terra de Israel. Aí você tem uma imagem, se ajudar você a entender, uma imagem real do Monte Hermon, lá atrás. É que meu mouse não aparece quando eu mostro para vocês, aí fica difícil de eu tentar para sinalizar, que tem que descobrir um jeito de fazer isso. Mas aqui não, desse jeito aqui não vai dar. Então lá atrás você tem o Monte Hermon, olha como ele é coberto de gelo, quase 3.000 metros de altura, e aqui a visão do mar Mediterrâneo, né, olhando em direção ao monte. Um lugar muito bonito, mas deve ser extremamente frio. Aí você tem uma outra imagem mostrando, olha, o Monte Hermon a quase 3 metros de altura, e uma outra imagem mostrando de novo a topografia. Veja como a região é extremamente irregular. Você pode imaginar na época de Jesus as viagens, como seria. É um lugar de montanhas. Então aqui embaixo, de novo, um triângulo amarelo, Monte Sião, lá em cima Monte Hermon. Quando lá no Triângulo Vermelho havia o digelar daquela cordilheira, as águas desciam e no pé ficava tudo alagado. Quando o sol batia, um grande vapor, uma constante nuvem de vapor, de orvalho saía daquela região. Você pode ver pela imagem que lá em cima, perto, na base do Monte Hermon, é bem mais verde do que aqui embaixo. Mas esse orvalho era trazido, essa nuvem de vapor era trazido pelo vento, e ela então se precipitava sobre toda a região, alimentando inclusive o Mar da Galileia, alimentando também o Rio Jordão, e por fim precipitando chuva, inclusive no Monte Sião. Essa é a ilustração que você tem que guardar aí para que você entenda. Muito bem, aí você tem aí o caminho da região por onde a água desceria e correria, e aí você vê essas duas nuvens mostrando o vapor cobrindo. Tudo isso aí é só para que você entenda. Óleo
e água. Ambos são bênçãos de Deus para Davi ilustrando, dizendo, é uma bênção ter isso. Olha o que o Salmo diz. É como, versículo 3, é como o orvalho que desce sobre os montes de Sião. Grifa na sua Bíblia essa palavrinha. Olha, essa palavrinha não pode passar desapercebida. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ok, eu quero que você pense nessa palavra. Essa palavrinha ali, o texto quer trazer para nós assim. Quando a unidade dos irmãos, que Davi falou que é tão bom e tão maravilhosa, simbolizada pelo óleo precioso, simbolizada pelo orvalho, quando o povo de Deus anda unido, o salmista termina dizendo, ali, neste lugar, Deus ordena a sua bênção. Ou seja, onde há unidade do povo de Deus, o Senhor derrama bênção e vida. Veja como Davi está mostrando a importância. Porque quando tem desunião, quando tem discórdia, quando tem briga, não tem bênção e vida. Tem maldição e morte. Isso vai trazer luz na aplicação desse texto às verdades que são para a igreja. Porque nós estamos falando de Israel, mas temos que entender para a igreja. Vamos ver quais são então as lições importantes para a igreja. Que lições podemos tirar a respeito desse salmo para a igreja? Lições, a unidade do povo de Deus, ela é o quê? Deixa eu passar aqui para vocês, para nós acompanharmos. Em primeiro lugar, vimos que ela é algo bom e agradável. Então a palavra que você vai guardar é: quando o povo de Deus anda unido, isso é algo prazeroso. E é fantástico, é muito gostoso. E isso é fácil de compreender. Você na sua casa, quando há harmonia na sua casa, quando o marido, esposa, filhos, todos estão vivendo unidos em harmonia, é gostoso ou não? Quando você faz uma viagem, quando você chama um casal, uma família, quando você viaja com a família, e eu digo agora fora do seu núcleo, outras pessoas juntos, e a harmonia, é prazeroso falar que tempo gostoso nós passamos. Mas se você sair de viagem, e não precisa ser uma coisa muito longa não, se você vai fazer um passeio qualquer, e há discórdia, a briga, acaba com prazer, acaba com alegria. Se você viaja com alguém, mesmo que a briga não seja com você, vão viajar dois casais, vão fazer um passeio. Vamos sair de Bragança e ir para Campos do Jordão, fazer um passeio. Você, sua esposa e um outro casal amigo, ok? E aí no banco de trás o casal amigo começa a brigar. O que acontece com a sua viagem? Fica prazerosa? Você ou sua esposa no banco da frente dizendo, olha pessoal, deixa para lá, foi mal entendido, vamos relevar. Você vai tentar controlar de todos os jeitos para que volte a harmonia e paz. Porque onde há união, há prazer. Mas a discórdia acaba com qualquer lugar. Pode ser mesa de Natal, banquete da igreja, pode ser o que você quiser. Guarde a primeira lição desse texto. Ter união é algo prazeroso para nós e para Deus. Deus tem prazer em ver o seu povo unido. Se você olha para os seus filhos, você pai, você mãe, vê seus filhos unidos, vê os seus filhos em harmonia, você tem prazer. Mas se você tiver 5 filhos e seus filhos falar, nós não nos falamos mais. Quantas famílias são tão grandes aqui no Brasil? Você pergunta, eu não falo com meu irmão. Eu sei que nem sempre depende de nós. Mas há famílias que são grandes, mas são tão completamente divididas. Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Segunda lição desse texto aí é algo bom, é prazeroso, é isso que você deve guardar. A segunda lição do texto é que é como óleo da unção, já falamos isso, quer dizer, é raro. Ter união é algo raro, não é algo comum. Então, de passagem, você deve saber aí. Não acha que quando você olha para uma pessoa, quando você olha para uma igreja, eu vou falar sobre igreja, porque eu acho que a aplicação boa aqui seria essa. Ele está falando do povo de Israel, que é um povo seleto. Eu quero fazer aplicações para o outro povo que Deus tem, que é a igreja. Viver em harmonia traz prazer. Para o pastor é super prazeroso ver os irmãos em harmonia. Em segundo lugar, infelizmente, viver em harmonia é algo raro. Não é algo comum. Tem pessoas que acham que a harmonia surge assim. É só juntar o povo ali, é todo mundo crente, vai estar em harmonia. Meu Deus! Quem pensa assim não tem a menor ideia do que é a igreja.
O pastor, os líderes da igreja, diáconos, eles têm que andar como bombeiros apagando o fogo, falando, irmão, não, você entendeu errado, não era aquilo, contornando, aconselhando, confrontando. Por quê? Porque a harmonia é algo raro. Que gostoso seria se durante todo o tempo o povo de Deus vivesse em harmonia. Mas sabe, o mesmo Deus que espera que nós tenhamos harmonia, moveu o apóstolo Paulo a escrever assim, suportai-vos uns aos outros, em Efésios capítulo 4. Suportai-vos uns aos outros. Sabe o que é suportar? Deus está dizendo assim, suporte o seu irmão. E suportar aqui não é só dar apoio, não, estou dando suporte para ele. Suportar é aguentar mesmo. Infelizmente é isso. Aguente o seu irmão. Assim como ele tem que aguentar você. Há muitas pessoas que pensam de si mesmo muito além do que convém. Você se acha o melhor ou a melhor. Você se acha a pessoa mais agradável. Você acha que quando você chega, você homem ou mulher chega no lugar, todo mundo fala, nossa, chegou aqui a dádiva de Deus entre nós. Pode ser que seja você exatamente uma pessoa que chega na igreja e todo mundo suporta você. E a pessoa fala assim, eu não suporto ele. Aí que o Espírito Santo tem que atuar mais. Nós não nos suportaríamos sem o Espírito Santo. Não é assim? Em qualquer lugar. No casamento. Traz isso para a figura dentro do casamento. Viver em harmonia o casal é prazeroso. Viver em harmonia, infelizmente, é o quê? É raro. Quantos casais não conseguem viver em harmonia? Vivem debaixo do mesmo teto. Têm o mesmo alvo em algumas questões, mas viver em harmonia é outra história. Sabe o que acontece quando você ouve a palavra harmonia? Está muito ligada a instrumentos aqui para nosso contexto, para a compreensão. Quando você toca 3 notas de um acorde, elas estão harmônicas, é agradável. Mas se alguém for tocar uma música e ela tocar fora, fazendo com que as notas não tenham harmonia, ou seja, desafinado, meu Deus, você olha para aquilo, você torce o nariz, você fica torcendo, acaba logo. Outro dia eu vi alguém tocando, o vídeo dizia assim, olha, cuidado quando você contratar alguém para trocar a marcha nupcial. E a pessoa pegou lá e foi tocar o trompete. A pessoa não acertava, acertava uma nota ou outra. Você fica desesperado para acabar e a pessoa continua. Até a noiva chegar lá, um desespero. Ou seja, onde há desarmonia, você torce o nariz, você quer ir embora. Então eu tenho uma palavra para você como pastor. Você precisa trabalhar para que a nossa igreja, ou para a igreja onde você participa, tenha harmonia. Porque é muito raro, são poucos os que têm trabalhado para a harmonia. E eu digo isso até com uma certa tristeza, ao longo de 13 anos que nós estamos em Bragança. Quantas vezes pessoas contribuíram para fazer desarmonia na igreja? E talvez hajam até pessoas na nossa igreja, dentro da igreja ainda, nos cantos sombrios, nos comentários, nas conversas, em casa, ou seja onde for, eu não sei. O pastor não é onipresente, nem queria ser. Mas quantos irmãos e irmãs dão lugar para promover a desarmonia do povo de Deus? E sabe quem tem prazer em que haja desarmonia? Satanás. Satanás tem uma alegria muito grande. Quanto mais desarmonioso for o povo de Deus, mais alegria Satanás tem. Então você precisa saber para quem você está trabalhando. O que você faz? Anos atrás eu chamei uma pessoa para afinar o piano da nossa igreja. Hoje o piano não está nem aceitando a afinação direito, precisamos trocar, vamos orar e precisamos trocar o piano da igreja. E a pessoa chegou lá e foi afinar o piano da igreja. E como dá trabalho, demorou, ela tinha chaves específicas, muitas cordas. E punha aparelho e apertava. A igreja de Cristo é assim. Você acha que é só se converter e juntar todo mundo lá e agora está todo mundo em harmonia? Tem vezes na igreja cristã que dá medo. De fora você vê o barulho e fala, meu Deus, o que está acontecendo lá dentro? Por quê? Porque os nossos corações precisam estar em harmonia com Deus, para depois estar em harmonia com o próximo. E nós precisamos vigiar isso. O texto continua aí, as aplicações do Salmo. Unidade é prazerosa, unidade é algo raro, ou seja, não é comum, dá trabalho. Em terceiro lugar, a unidade é algo preciosa. Quando ele fala do óleo, tem um alto custo.
Ou seja, aí dá trabalho obter. Basicamente é isso. O raro significa que não tem o tempo inteiro. Nós temos harmonia um tempo, alguma coisa acontece, o diabo trabalha, a harmonia vai embora. É precioso. Então, quando nós conseguimos harmonia, tem um preço a ser pago. Você não pode acreditar que uma vez que atingimos a harmonia, olha, agora temos harmonia. Alcançar a harmonia é raro e é difícil. Mas sabe o que é mais difícil do que alcançar? É difícil manter. Manter a harmonia é difícil. Todos os domingos nós nos reunimos na igreja. Um grupo vai mais cedo, eu vou por volta das 3 e pouco para a igreja. E começamos a preparar tudo o que vai acontecer no culto da noite. Às vezes a irmã Maica chega lá e ela pega o violão. E ela chega e vai afinar o violão. E eu fico pensando assim, por que não inventam um instrumento que você afina uma vez só, pronto, está afinado para sempre? Porque de tempos em tempos, dependendo do instrumento, às vezes até com mais frequência, você tem que afinar. Porque o simples fato dele ser tocado, ou o simples fato dele não ser tocado, faz com que as cordas se movimentem e trabalhem. Então, todas as vezes que nós vamos ter um culto, todas as vezes que nós nos encontramos, alguns instrumentos são novamente afinados. É assim a vida com Deus. É assim a vida na igreja. Manter a harmonia é difícil. A minha pergunta para você é: o que você tem feito para conquistar a harmonia? Em segundo lugar, o que você faz para manter? Tem irmãos em muitas igrejas por aí, eu escuto muitos amigos meus que parece que eles têm chaves próprias para desafinar. Eles chegam e já começam a desafinar tudo. Está em harmonia, fala, monta uma equipe, olha, essa é a equipe da cantina. Tá lá, vai trabalhar harmonioso. Aí chega uma pessoa, em uma reunião, coloca desarmonia em tudo. E briga porque uma coisa tem pouco sal, ou tem muito açúcar, ou briga porque na textura não ficou do jeito que queria daquele bolo. E a harmonia vai embora, porque existem pessoas que têm ferramentas hábeis, são rápidas para tirar a harmonia de um lugar. É você alguém assim? Que quando chega, tira a harmonia da igreja? Vem à sua mente alguém assim? Que tem tirado a harmonia da família ou da igreja? Algo a se pensar, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E o Salmo caminha aí com as aplicações. É prazeroso, é raro, tem um alto custo para se obter e para se manter. Em terceiro lugar, é algo que consagra, que une todo o corpo. Os dois exemplos do óleo e do vapor, da névoa do Hermon, simbolizam a ideia de que aquilo que unia o corpo de Abraão, aquilo que caiu sobre o corpo de Arão e a névoa que caía, o orvalho que caía sobre todo Israel, unia todo o corpo. Ou seja, a unidade é algo que consagra, que abençoa todo o corpo. Todos nós somos beneficiados. Todo mundo vai ser beneficiado. Se Deus derramar do óleo da harmonia nos nossos corações, nos nossos relacionamentos, todo o corpo será abençoado, desde o mais novo cristão até o mais experiente. Que prazer, que gostoso estar numa comunidade em que Deus está atuando sobre todo o corpo. É importante você guardar essa ideia do óleo. Deus não quer derramar só sobre uma pessoa. Nós somos uma comunidade, comunidade e uma comum unidade. Essa é a palavra que forma a ideia de comunidade. Deus não quer derramar a harmonia sobre uma família, sobre um grupo de 5 pessoas, 10. Deus quer derramar a harmonia sobre todo o corpo, de modo que nós temos que trabalhar para isso. Existem algumas outras lições importantes a respeito da unidade do povo. Ela é como o orvalho do Hermon que nós falamos, e aí nós vimos que o orvalho cai sobre toda a terra. Esse é um aspecto, eu acho, principal que Davi queria mostrar aqui. Mas existem outras figuras que você deve lembrar a respeito do orvalho. Em primeiro lugar, por onde o orvalho passa, existia uma renovação frutífera e refrescante. Olha como, de novo, batendo na tecla aqui, como renova, para mim como pastor, para tantos outros pastores que eu conheço, como é renovante estar no lugar onde há harmonia. Você se revigora.
Eu não sei como é o ambiente do seu trabalho. Se você vai para o seu trabalho e lá só tem briga, você não vê a hora de ir embora, não é? E aí você vai para casa, quando chega em casa, você respira e fala, ai, graças a Deus, acabou o dia. E aí você vai se arrumar, vai descansar, tomar banho, e aí você vai dormir e logo pensa, meu Deus, amanhã eu tenho que voltar para lá. E seu coração se entristece porque você sabe que você vai voltar para um lugar onde existe desarmonia, perseguição, discórdia. A igreja de Cristo não pode ser assim. Não deve ser assim. Ao longo da minha vida ministerial, passei por várias igrejas. E algumas vezes já fui para a igreja totalmente desmotivado, sem alegria. Porque pensava, quando eu chegar lá, haverá desarmonia. Quando eu chegar lá, tem discórdia. Tem pessoas que estão ali só para dividir, só para espalhar. Que triste isso, não é? Quantos pastores desanimam na jornada cristã. Por quê? Porque não existe o renovar frutífero do vapor do Hermon sobre a vida daquela igreja. Então você nunca encontra refrigério. Você nunca encontra renovação. Algo a se pensar, cada um de nós. O texto caminha mais um pouquinho e vamos terminar. O Salmo não vou conseguir concluir hoje, que tem mais coisas para vermos ainda nesse Salmo. O Salmo vai dizer assim, assim como o orvalho do Hermon, que é frutífero e refrescante, ele também por onde passa promove vida. A harmonia produz vida. Ou seja, quando pessoas chegam numa igreja e tem harmonia, essas pessoas são mais propensas a entender a mensagem do Evangelho. Porque Jesus disse assim, Pai, como é que as pessoas vão nos reconhecer? E eles falaram, eles vão reconhecer vocês pelo amor. Eles vão reconhecer vocês pela unidade, que eles sejam um, Jesus pediu, como eu e o Senhor somos. Olha o que Jesus pediu, Jesus orou por unidade. Essa foi a oração, as últimas palavras de Jesus no meio dos discípulos foi que eles sejam um. Então você pode entender a primazia, a importância que Jesus trouxe à unidade. A unidade, quando nós falamos do Monte Hermon, falamos do vapor, é aquilo que une e abençoou todo Israel. E aí a mesma coisa do óleo lá, que eu falei que passava por todo o corpo. Toda vez que há unidade, todo o corpo é abençoado. Vamos caminhando no final, o último aspecto. A semana que vem nós continuamos nesse salmo ainda. Preste atenção, último aspecto aí. Assim como o óleo e o orvalho, a unidade vem do alto. E quando é derramada, nos cobre de bênção. Preste atenção, porque o óleo foi derramado sobre a cabeça de Arão. Ou seja, do alto caiu sobre ele. O orvalho, da mesma forma, do alto caiu sobre toda a terra. Então eu quero terminar com isso. Verdadeira unidade só pode ser dada pelo alto. Não é fruto de esforço humano. Meu desafio aqui para você não é que você pense, a partir de agora, já sei, vamos bolar aqui meios de manter a nossa igreja unida. Nós devemos sim pedir a Deus, devemos trabalhar para isso. Mas a unidade, o que nos liga, é algo sobrenatural. Unidade e harmonia precisam ser derramadas sobre nós. Mas a verdadeira unidade, olha o que diz em Atos, não precisa abrir, eu vou citar para vocês. Atos capítulo 2, o texto fala assim, que partiam o pão de casa em casa. Eles tinham comunhão. E o texto fala assim, em todo o povo havia uma só alma e um só coração. Que palavra você destacaria aí? Coração? Alma? Não. Havia uma só alma, um só coração, unidade. A igreja de Atos, ela expandiu, ela explodiu quando ela viveu em unidade. Então, o meu desafio para você ao terminarmos esse tempo aqui ainda, vamos olhar mais aspectos, é que você deveria orar pela unidade da igreja. Ore e trabalhe. Trabalhe como se dependesse de você. Mas ore porque só depende do Senhor. Entendeu? Você pede para que Deus derrame, porque vem do alto. Mas você trabalha para que isso aconteça. E Deus, ao ver o seu esforço, Deus, ao ver a sua diligência em promover a unidade, há de abençoar tanto o seu trabalho como a toda a nossa igreja. Meus irmãos, não esmoreçam.
tenho visto ao longo de tantos anos no ministério de outras pessoas e aqui no nosso ministério em Bragança. Quantas e quantas vezes existem pessoas trabalhando para destruir completamente a unidade, colocando um irmão contra o outro, colocando um irmão contra aquele líder, contra o pastor, gerando desconfiança, espalhando mentiras. Qual o objetivo disso? É destruir a unidade. Se tem uma coisa que Satanás vai atacar, é a unidade. Semana que vem nós vamos olhar alguns aspectos ainda, quando o texto termina dizendo assim, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O que será que ele quer dizer com isso? Ordena a bênção e vida para sempre. Semana que vem nós continuamos. Vamos orar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união. E ao pensarmos agora individualmente na nossa igreja, a Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista, estamos aqui há 13 anos, Senhor. E ao longo desses 13 anos, sem dúvida alguma, a área que mais foi atacada é a unidade. Ano a ano, oportunidade a oportunidade, Satanás nos atacou na unidade. E ainda hoje, ele move pessoas de fora da igreja, de dentro da igreja, para trazer discórdia, para produzir afastamento, frieza, para colocar irmão contra irmão, líder contra ovelha, igreja contra igreja, grupo contra grupo. Senhor, nós pedimos que o Senhor não permita que Satanás obtenha sucesso entre nós. Nós pedimos que o Senhor venha proteger esse pequeno rebanho. Aquelas pessoas que têm prazer de produzir desarmonia, repreende, transforma o coração dessas pessoas para que eles parem. Mas se não param, Senhor, remove-os do nosso meio. Eu sei que o Senhor não está atrás de números, o Senhor está atrás de crentes que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor transformou esse mundo usando 11 homens que tinham o objetivo, o desejo de te servir. Então o Senhor pode também nos abençoar. Somos imperfeitos, homens e mulheres. Pastor e ovelha, todos nós somos imperfeitos. Mas nós queremos desfrutar da unidade, Senhor. Para que o óleo do céu caia sobre nós. O óleo do Teu Espírito. Para que o orvalho não do Hermon, mas do céu repouse sobre o nosso coração. E o perfume do óleo raro da unidade, a vida que surge do orvalho que cai da unidade, seja vista entre nós. Ó Deus, dá-nos viver cada dia mais promovendo essa santa unidade. Desperta o seu povo a trabalhar por isso, a descobrir onde estão as brechas, a identificar aqueles que trabalham para isso. Se afastar dessas pessoas, orar por elas, mas se elas não mudarem, se afastar dessas pessoas. Afasta de nós aqueles que promovem a discórdia, para que sejamos um contigo, e o mundo saberá que nós somos seus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um excelente final de noite para você. Quinta-feira, às 8 horas, nós estamos aqui, tendo uma live só de música. E domingo, espero você às 18 horas. Ore, é hora de voltar. Se você já tomou vacina, se você já teve o vírus, se você, enfim, avalie aí a sua condição. Volte, irmão. Culto é muito mais do que ensino. Se fosse só ensino, nós poderíamos ficar fazendo tudo online. Mas a vida, a unidade da igreja, veja a importância que nós estamos vendo aqui, a unidade da igreja só pode ser desfrutada presencialmente. Que você entenda aí o recado do Senhor para você. Volte, venha participar conosco, nós contamos com a sua presença. Deus te abençoe e guarde, nos vemos na quinta-feira às 8 horas.